Olá, eu me chamo José Carlos dos Santos, mas aqui na cidade de Paranavaí, região, sou conhecido como Carlinhos Shows no meio artístico e também pela criançada nos projetos musicais como o Tio Carlinhos. Estamos aqui com a proposta de, nesse documentário, falar um pouco da minha trajetória musical, do meu fazer artístico. Sou um fazedor de artes, atuo como professor de música, instrutor de música, canto coral, violão, teclado, essas áreas musicais, e um pouco da minha trajetória para deixar registrado aqui. Bem, na minha infância, o que eu me lembro, não tinha muita influência musical de pais, mães e avós. Até onde eu sei, assim, ninguém na área mexia com música, ninguém tinha esse dom. Por isso eu acho que é um presente mesmo de Deus para mim, que veio na minha veia artística, né? Quando eu me lembro das primeiras artes que eu fiz, os meus pais me falando, meus tios, que quando eu era bebezinho ainda, criança, comecei a falar, mal comecei a falar, já balbuciava algumas músicas, e aí a lembrança mais marcante é da música da Sopa, né, do Raul Seixas, que dizia mais ou menos assim. Eu não me lembro disso, mas as pessoas me disseram que eu cantava: eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que chegou pra lhe abusar. Então por aí foi assim, eu fui percebendo a minha veia artística, e nesse momento também, quando eu entrei para a escola ali aos 7 anos, eu percebi também o gosto pela arte quando os professores, né, em apresentações comemorativas das escolas, sempre convidavam algumas crianças que queriam fazer parte de alguma peça de teatro, e eu sempre estava pronto ali, né, não tinha vergonha, não tinha receio, e participava de musicais e algumas peças teatrais na escola, e assim foi desenvolvendo esse gosto pela arte, acredito eu, né. Acredito que a minha inspiração maior naqueles tempos era os rádios que a gente ouvia. Nasci em Rosana, interior de São Paulo, morei no sítio até os 8 anos e ouvia pelo rádio as músicas, né? O programa do Zé Bétio, as músicas, as manhãs sertanejas, aquelas coisas todas. E depois que eu fui crescendo um pouquinho mais, eu conheci, né, a banda Roupa Nova e fui me apaixonando por aquele estilo inspirado nos Beatles, aquela coisa romântica, e fui assim traçando assim meio que a minha memória musical, meu gosto musical, né, nessa parte. Depois houve influência, claro, de outros artistas, né, muito brasileiros como Luiz Gonzaga, Raimundo Fagner, muitos artistas nordestinos, acredito até pela raiz nordestina, né, que meu pai é do Ceará. E assim a gente foi criando esse gosto pela música, né? E também a partir ali dos meus 14 anos eu comecei a ter um gosto mais acentuado, né? Procurei adquirir um violão, meus pais não podiam comprar um violão e eu acabei ali num rolo, num negócio, comprei um violãozinho e comecei a aprender a tocar. Como autodidata, né? Alguém ensina um acorde ali ou outro, e assim eu fui aprendendo os primeiros acordes no violão. E com 15 anos de idade eu já estava ali, né, fazendo os primeiros acordes, tocando, participando de um grupo na igreja, tocando ali com os amigos. E os festivais entraram na minha vida, né, os festivais. E assim, a minha história com o Paraná começa através dos festivais. Ali pelos 15, 16 anos já comecei a participar dos festivais, e na minha cidade não acontecia muitos festivais. Os festivais normalmente nós fazíamos caravana, juntávamos ali uma turma, alugava uma perua, etc e tal, às vezes até um ônibus conforme a galera, e a gente vinha para o Paraná, Diamante do Norte, Nova Londrina, Terra Rica e até Paranavaí. Olha só, a gente vinha participar de festival por essas áreas. Uma coisa curiosa na época dos festivais é que os primeiros que eu cantei, com aquela empolgação toda, eu desafinei, eu cruzei o ritmo e levei umas sonoras vaias assim nos meus primeiros festivais, mas eu não desisti, né? Tá aqui as provas, né? As fotos de alguns festivais que eu participei. Aqui já não estava levando mais tanta vaia assim, né? Tanto que aqui até recebendo um troféuzinho, né, de uma colocação. Aliás, o troféu era o único prêmio naquela época que a gente, né, a alegria do músico, né, do cantor, né,
era ganhar um troféu, e eu tinha uma parceria com um amigo meu que a gente cantava uma música sertaneja junto e depois participava com música popular cada um. E assim foi desenvolvendo mais e mais esse amor pela música e etc e tal, e participando, né? E fui crescendo, né? Tocava um violãozinho, cantava, participava dos festivais, essa coisa toda. E a coisa foi ficando mais séria ali pelos 18, 19 anos, quando eu fui inspirado a aprender um outro instrumento, né? Fui inspirado a aprender a tocar teclado. E o teclado entrou na minha vida como uma profissão mesmo para valer. Por quê? A partir daí eu comecei a criar amor pelo instrumento mais ainda e tocar em banda, né? Bandas, né? A minha cidadezinha, a gente fez um grupinho lá, tocava nas quermesses, etc e tal. E a partir daí a coisa foi ficando mais séria, né? Aqui tocando uma quermesse lá em Rosana. E partiu, né? Virou banda, etc e tal, aqui, Musical Universo, com terninho e tudo. E com isso, a minha aproximação com Paranavaí, com a sua cidade, né? Que é o centro da nossa trajetória musical. A aproximação com Paranavaí foi ficando mais clara, porque as bandas aqui em Paranavaí eram muito faladas na minha região, lá em Rosana. E a gente era fã do pessoal que tocava nas bandas, quando acontecia, né, raramente um baile na sexta-feira lá em Rosana, e nós íamos, né, os aspirantes a músicas, a gente ia participar daquele baile, né, comprava o ingresso suado ali, entrava no baile, né, fazia amizade com o pessoal das bandas, etc e tal. E numa dessas aí passou o tempo, né, e eu recebi um convite para vir para Paranavaí tocar numa banda, né, lá nos anos 90. A minha história com Paranavaí começa exatamente aí nos anos 90, né, com a banda Condor, né. Tem até uma foto aqui algumas fotos aqui tocando na banda Condor de Paranavaí, a primeira banda que eu vim participar, já como tecladista, né, já fazendo carreira como um tecladista de banda. E a coisa foi se desenvolvendo na década de 90, né? Muitas alegrias nesse meio musical, assim, fui me realizando como profissional, porque na minha cidade havia um certo preconceito no interior naquela época, que músico não era profissão, né? Meu avô perguntava, um fato engraçado, meu avô perguntava quando eu ia passear lá na minha cidade: mas meu filho, isso dá dinheiro, essa coisa rende? Lá, avô, é uma profissão, avô, a gente trabalha e recebe mensal e tal, aquela coisa. Apesar de, naquela época, a gente ter um problema que as bandas não registravam em carteira, então a gente trabalhava como se fosse um contrato autônomo ali, recebia e tal, todo mês, mas a gente acabava não tendo essa segurança de trabalho. Porém, a década de 90 foi bastante frutífera, né, nesse meio, né? E eu trabalhei mais bandas aqui em Paranavaí, as melhores bandas, na verdade, que tinha aqui eu trabalhei. Trabalhei na banda Corpo e Alma, trabalhei na banda MR, do Cebola, já como cantor. Trabalhei também em outras bandas assim da região, Maringá uma época, depois banda Casa Blanca fora. E a minha história em Paranavaí, né, foi se desenvolvendo, e a partir daí, né, conheci minha esposa aqui, me casei nessa década, tive meu primeiro filho, etc e tal. Chegando ao final da década de 90 ali, a minha trajetória em banda foi se encerrando, eu acabei procurando uma outra coisa para fazer, etc e tal. E durante os primeiros anos ali do nosso novo milênio, do ano 2000 aí, eu comecei até a trabalhar em outras áreas, meio que se desiludindo com a música, tocar, não tinha aquela segurança, etc e tal. E trabalhei em outras áreas. Enfim, começando aí, né, para valer mesmo esse novo milênio, ali pelos anos 2008, eu me encontrei numa situação assim bastante estranha. Estava tocando em festa de casamento, tocando ali alguns eventos, coisas poucas, mas ainda não era bem aquilo que me desse uma renda, que me desse uma satisfação. E um amigo me falou dessa oportunidade de trabalhar com música como instrutor, né? Trabalhar com crianças. E esse amigo meu na época até me levou para um lugar. E assim eu tive assim meu primeiro contato com essa área mesmo, que é o meu fazer cultural de hoje, que é ensinar as crianças. Quando aconteceu isso, eu fui levado por esse amigo lá em Graciosa, tinha um educandário lá, um Centro da Juventude, né? Era um educandário comandado pelas Irmãs Carmelitas, e lá me ofereceram um trabalho, né?
para trabalhar ali 2 dias por semana, né? 16 horas semanais como instrutor de música. E eu vi aquilo como uma oportunidade, mas ao mesmo tempo uma realização assim muito grande, sabe? Porque eu comecei a passar a transmitir aquilo que eu tinha aprendido, né? E como eu era autodidata, não tinha formação, escola, nada, tudo isso ocorreu naturalmente, né? E eu fui ensinando as crianças, né? Canto coral e violão. E a partir daí também, nessa época, começaram a surgir os projetos aqui em Paranavaí, ali pelos anos 2010, 2009, 2011 mais ou menos, surgiram os projetos de oficinas nas escolas, né? Um projeto chamado Educarte, que alguém da Fundação Cultural, né, começou a mexer com isso aí, e eu também tive acesso a isso aí. E a gente começou então a participar, efetivamente isso virou uma profissão. Eu trabalhei, além da Graciosa, trabalhei no SECAP, né? E uma novidade interessante que surgiu nessa época, a carteira assinada. Olha só que interessante, eu trabalhei a década de 90 inteira sem registro em carteira, não tinha segurança nenhuma. E já nesse momento, a partir da 2008, olha só, registro em carteira, né? Registro em carteira como instrutor de música, né? E depois também tive a felicidade de ser registrado como professor de música. Olha só que interessante, professor de música. Isso já trouxe uma gratificação maior, né, para o nosso fazer artístico, porque tinha essa possibilidade de ser um profissional, ser reconhecido nessa área. Então foi um momento bastante interessante. Os projetos foram surgindo, como eu disse, SECAP, Casa da Criança, né? Sempre trabalhando assim, com crianças de 6 a 14 anos. E aí o interessante é que eu comecei a me identificar com isso, né? Principalmente com as crianças menores. Por aí, né, surgiu o apelido Tio Carlinhos, né? Comecei a ser o Tio Carlinhos da criançada. E olha só que interessante, que fato curioso. Lá em Graciosa, ensinando as crianças, eu também tinha um tempinho lá que eu acabava atendendo alguns alunos particulares, né? E eu fui crescendo nessa área também um pouquinho, né? E gosto sempre de lembrar, como eu trabalhava com crianças pequenas, né? E o tempo foi passando e tal, ainda hoje acontece de me encontrar com crianças aí com 18, 20 anos e nem reconheço. Tio Carlinhos! Grita na rua lá, eu falo, opa! Tem que se apresentar para mim às vezes reconhecer. E ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos agora com máscara, né, que ninguém se reconhece. Mas um fato assim que bastante me alegra o coração, né, vou até citar o nome do rapaz aqui, o Vini Marques, né, que foi meu aluninho, pequenininho lá em Graciosa, né, ensinei os primeiros acordes de violão para ele. E hoje o garoto é um tremendo músico, né, um tremendo guitarrista aí, trabalha com o pai dele numa banda e também em outros fazeres artísticos por aí, né? Vini Marques. E eu tive a graça, né? Tive o prazer de ensinar os primeiros acordes. E assim aconteceram com muitas crianças que hoje eu ainda encontro por aí. Crianças que eu ensinei os primeiros acordes, crianças que eu ensinei o primeiro beabá musical ali, né? E foram surgindo esses lances que são interessantes e gratificantes, né? Profissionalmente pra gente, né? De você estar podendo trabalhar com uma coisa que você passa um saber, você passa ali uma experiência, né? E as crianças veem nisso, né, uma oportunidade também e vão crescendo também, e algumas delas futuramente serão fazedores de artes, né? Como nós somos hoje. Algumas nós vamos servir de inspiração, como eu disse lá atrás, né? Algumas pessoas serviram de inspiração para mim. Hoje eu posso ser inspiração para outras crianças, né, que amanhã poderão estar fazendo arte, tornando esse mundo um pouco melhor, né, para nós vivermos da arte, né. Outra coisa curiosa que me aconteceu, né, já no projeto Educarte, né, uma lembrança chocante, né, até triste, mas eu achei um fato interessante. Né, eu ministrava oficinas na escola Hilda Campano Santini e todos devem lembrar de um fato ocorrido que foi o avião que caiu no pátio da escola, né. Muito triste o acontecido, mas aconteceu num dia de domingo, né? Graças a Deus não houve vítimas dentro da escola, a não ser os ocupantes do avião. Mas o fato interessante é que eu chego na terça-feira para trabalhar na escola
E a criançada não comentou o assunto. Falei, interessante que parece que fizeram um pacto assim. A criançada ficou meio chocada com aquilo, né? Todo mundo sabe da notícia, foi notícia nacional. E eu chego para dar minha aula, pensei que é comigo, hoje não vai nem ter aula. A criançada, o comentário vai ser o avião que caiu na escola. Mas por incrível que pareça, as crianças parece que tinham feito um pacto, não falaram no assunto. A aula transcorreu normalmente, né? E a gente continuou os trabalhos, os projetos ali. Aliás, os projetos nas escolas muito gratificantes, né? Por conta do... Como eu atendia canto coral nas escolas, né? Atendia até... Recentemente trabalhei ainda nesses projetos, né? E as salas eram cheias, né? Lotadas, como sempre, as salas das escolas, né? E eu atendia canto coral, eu trabalhava na sala de aula. Às vezes a escola não tinha um espaço, não tinha uma sala musical, infelizmente, né? E a gente atendia o aluno na sala de aula. E eu trabalhei ali com 20, 30 crianças, às vezes sala de aula, então eu colocava o meu violãozinho no peito, mais ou menos desse jeito aqui, e eu entrava em sala de aula e brincava com as crianças, fazia uma coisa desse tipo, né? Cantávamos umas musiquinhas, fazia um aquecimento ali, né? E as crianças repetiam isso e eu acabava dizendo para os meus amigos, olha só, eu ganho a vida com um violão no peito, né? Fator interessante e gostoso que a gente foi adquirindo nessa caminhada. E as crianças, né, claro, vão se desenvolvendo e a gente participava nas escolas, o fruto disso eram as apresentações, Dia dos Pais, Dia das Mães, alguma comemoração do município, etc e tal, né. Então, algumas vezes a gente realizava algumas visitas, né, por exemplo, na casa de idoso, né, orfanatos que não tem em Paranavaí, a gente ia em casa de idosos, pessoas mais velhas, né? Levar um pouco da alegria, né? Pegava um ônibus ali da prefeitura, levava a criançada lá, levava uma alegria para aqueles velhinhos do asilo. E esses projetos assim muito marcantes para mim e logicamente para as crianças, né? Que muitas vezes não conheciam essa realidade. E é gratificante você, através da arte, você poder levar isso às crianças. Os projetos Oficina nos Bairros também eram bastante interessantes porque possibilitava, né, as crianças aprenderem gratuitamente ali um instrumento, né? Como eu não tive esta instrução, digamos lá, quando eu era criança, eu tive que ser autodidata, hoje as crianças podem ter uma instrução, podem ter, né, um instrumento para tocar ali gratuitamente e a gente faz parte desse projeto, né? E o tio Carlinhos vai, né, graças a Deus, satisfazendo com isso. Outro fato curioso, interessante e gratificante que me aconteceu, certa vez eu estava assistindo um FEMUPIM, né, um FEMUPIM do Festival de Declamação da Criança, e quando o narrador que apresentava lá as crianças, narrou uma criança que foi narrar um poema e ele apresentou a criança. Agora vamos ter a apresentação da aluna fulana de tal, que vai declamar o poema escrito pela aluna fulana de tal. E vamos lá conhecer um pouco da personalidade. Esta aluna, ela gosta muito de música, ela gosta das aulas de tal, ela tem admiração por tal artista. E o que ela mais gosta de fazer na escola, para minha surpresa e minha gratidão, quando eu ouvi, ela gosta das oficinas de canto coral do tio Carlinhos. Foi como se, né, um bálsamo para a minha alma naquele momento. Um fato, mais uma curiosidade assim, nessa trajetória que me fez, digamos assim, estou me realizando, né? Estou me realizando, né? E durante todo esse tempo, assim, a ligação mais forte assim, que me veio com a cidade de Paranavaí, além disso, né, vou voltar um pouquinho atrás agora, a ligação mais forte com a cidade de Poesia começou através de bandas, né, e as bandas elas eram um canal de levar o nosso trabalho a outros locais, né. Me lembro muito bem com as bandas que eu trabalhei, as viagens, né, eram muito frequentes, né. Tocávamos no Paraná, Santa Catarina, às vezes Rio Grande do Sul, estado de São Paulo muitas vezes, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então a gente tinha essa oportunidade de viajar bastante e levar a cultura até locais, né, que não conheciam a nossa cidade, passavam a conhecer através das bandas. Então, como podemos ver assim, Paranavaí nasceu na minha alma
através disso, né? E o meu fazer artístico, depois que me transformei de músico a instrutor de música, ele tornou-se assim bastante gratificante, porque eu pude reunir as duas coisas, né? Os meus projetos, meus sonhos lá de criança, que seria viver da arte, né? Logicamente de uma maneira diferente, né? Quando eu era criança, sonhava em ser cantor famoso, aquelas coisas todas. Mas a vida vai nos direcionando e a gente vai assim pelos caminhos que são possíveis, né? E o que me possibilitou, logicamente, né, a primeira porta se abrir foram as bandas, e depois de um tempo, né, com esses projetos aqui na cidade, Poesia na cidade de Paranavaí, possibilitou esse fazer artístico cultural, que é mesmo passar. Houve uma época que eu fiz um cálculo assim no ano, quantos locais eu trabalhava, quantas crianças eu atendia, e eu percebi que eu trabalhava em 3 escolas municipais durante a semana, atendendo ali 3 turmas, né, de sala de aula de cada vez, uma média ali de 20, 25 alunos por cada turma. Concluí eu que só nas escolas municipais, toda semana eu atendia uma média de 180 a 200 crianças ali com canto coral. Nos projetos oficina nos bairros, eu atendia, houve uma época que eu fazia um projeto desse em Graciosa, fazia um projeto no bairro Morumbi, outro projeto na Vila City, e ali atendia normalmente mais, em média, umas 50 crianças mais ou menos ali que estavam aprendendo a tocar o violão. Então o número que a gente atinge é uma coisa fantástica, é uma coisa que nos gratifica muito. Também não posso deixar de falar também que meio essa trajetória, né, muito inspirativa, muito gratificante, né, eu trabalhei longos anos em uma escola particular, né, entrei como instrutor de música ali também, tinha um projeto maravilhoso ali, entrei na escola em 2011 e trabalhei até o final do ano passado, 2019. Ali a gente tinha um projeto assim, bastante interessante, que era a formação de um coral mesmo permanente. Então as crianças, né, vinham no contraturno, ensaiavam ali com o tio Carlinhos no coral, e a gente se apresentava nos eventos da escola, se apresentava no Dia das Mães, no Dia dos Pais. No final do ano a gente fazia tipo um fechamento com chave de ouro ali, onde eu envolvia com alguns professores também relacionados às artes, e montávamos ali um alto de Natal. É um dos trabalhos mais gratificantes assim, também que eu posso dizer que realizamos durante essa trajetória. O alto de Natal a gente fazia tipo um musical, né? Onde a gente montava um teatro aliado às músicas, às vezes envolvia também o balé da escola, e fazíamos uma grande apresentação ali no final do ano, numa determinada data. Fazíamos uma apresentação de manhã, uma apresentação à tarde, onde todos os alunos da escola eram convidados a assistir, os pais né, e em outros tempos, né, que não de pandemia, algumas pessoas da comunidade também eram convidadas a assistir esse trabalho, e era muito gratificante, porque através dali também, né, eu fui incentivado, né, trabalhando numa escola, fui incentivado a fazer uma graduação, né, e consegui fazer essa graduação ali na década passada, ali, começando ali em 2013 até 2016, né. Já não era mais o Carlinhos professor, né, registrado em carteira como professor, que não tinha um título de professor. Então eu tive através da música, através de tudo isso, né, um incentivo para fazer uma graduação, fazer uma faculdade, e tudo isso contribuiu para quê? Para a qualidade do meu trabalho, para a qualidade de poder, digamos assim, exercer com mais tranquilidade ali, apesar de que a identificação com as crianças já era tão grande que tranquilamente eu posso dizer que tentei assim, até atuar como professor na área que eu fui formado, na área de História, com adolescentes e jovens e tal, mas não me identifiquei tanto quanto com os pequeninos, que são aqueles, né, o meu público maior dessa trajetória, digamos assim, do fazer artístico mesmo, de estar ali, pegar no dedinho da criança, ensinar o primeiro acorde do violão, cantar uma musiquinha infantil com ele ali, ensinar o beabá da respiração, o beabá da afinação, da impostação de voz. Então é interessante que quanto mais o tempo foi passando, mais essa afirmativa foi crescendo assim, dentro do tio Carlinhos, instrutor de música. E é gratificante isso, poder partilhar por conta
de saber que estou contribuindo com a cultura da minha cidade, Paranavaí. Aliás, Paranavaí, posso dizer que para as pessoas hoje que são lá da minha terra, da minha cidade, eles já têm uma outra ideia sobre a cidade, sobre música, sobre sobreviver de música, etc. e tal. No momento em que eu tomei essa decisão, primeiramente, de seguir essa carreira musical, como eu disse antes, já fui muito questionado, né? Isso só foi possível também porque um companheiro meu veio para Paranavaí antes, né? Voltando lá atrás um pouco, na década de 80, esse colega meu veio tocar numa banda aqui, um baterista veio tocar numa banda aqui em Paranavaí, e eu posso dizer que através daí surgiu essa abertura, né? E depois disso também, depois que eu vim para cá, outras pessoas acabaram vindo para cá também, outras pessoas que eu conheci por aí acabaram se instalando, assim, por influência minha, por assim dizer, outras pessoas que eu conheci até em outras cidades, Mato Grosso do Sul, tem um companheiro meu que eu conheci numa banda lá, que depois veio para Paranavaí também atraído por essa cultura aqui, e hoje ele também, por incrível que pareça, ele veio para tocar em banda, mas depois ele trabalha no fazer cultural artístico também, né? É um colega meu que trabalha numa prefeitura de uma cidade vizinha aí, mas também exerce seu papel aqui em Paranavaí. E, por assim dizer, a gratificação é grande, né, por tudo isso. Outros trabalhos realizados também, assim, pela minha pessoa como fazer artístico, obviamente foi em áreas assim, digamos, de áreas carentes, né? Eu também cheguei a participar de alguns projetos voluntários por aí, né, na formação musical. Tive a graça uma vez de trabalhar com o SESC, né, com crianças assim bastante de uma área diferente da que eu era acostumada, e um desses projetos, uma pessoa me ligou um dia e pediu para mim fazer um projeto voluntário em uma entidade que não me lembro o nome direito, se era um CRAS, né? E eu fui doar 1 hora por semana lá. E quando cheguei lá, me deparei com uma pessoa que era um deficiente visual, que queria aprender a tocar teclado, uma senhora. E eu me lembro assim de pegando os dedos dela, colocando no teclado, ela, mas é possível eu aprender teclado? Eu falei, claro que é possível, minha senhora. Até citei exemplos, né, que pessoas que são famosas até, que são pianistas aí, que são cegos, né, Stevie Wonder, por exemplo. E ela com aquele medo todo de colocar a mão no teclado, e eu falei, não, você pega aqui, coloca uma nota ali, tal, tal, tal. Então foi uma experiência também maravilhosa, que despertou em mim algo que dizia assim, puxa, a música é algo que não é algo mágico, mas é algo que possibilita horizontes infinitos, né, na vida das pessoas, possibilita abrir horizontes, não só campos profissionais, mas formações também na vida da pessoa, na vida emocional e tudo, né, um hobby que pode livrar você de repente de uma depressão, etc. e tal. Então, o quanto a riqueza, né, desse fazer artístico, né, que nós, artistas, né, depositamos na vida das pessoas, isso tem, né, N consequências. E eu posso dizer assim que nos dias atuais, a dificuldade, né, que nós temos encontrado em trabalhar nesse meio, né, inclusive esse ano de 2020, né, eu parei muito em casa, eu tinha um projeto aí do ano passado para esse ano que era até me deslocar da cidade para um outro local, mas por conta da pandemia não deu esse projeto. E fiquei bastante recluso em casa, até o meio do ano praticamente somente em casa, né? Aí fui dedicando um pouco ali a composições, um pouco de estudos musicais, e ideias foram surgindo na cabeça, obviamente, né, para realizar aí a partir do ano que vem, quem sabe, né? E trabalhos assim também mais na área particular foi aparecendo, né, como eu disse, também atuo na área particular, e o que me restou nesse final de pandemia, se é que pode dizer assim agora, esse final de 2020, né, que não é um final, mas estamos aí num recomeço de pandemia, então não sabemos o que vai acontecer ainda, mas foi uma área assim que me abriu horizontes aí também para mim trabalhar e buscar o meu sustento, né? E trabalho atualmente com crianças, digamos assim, que podem pagar uma aula particular aí e tal, e eu atendo a domicílio, e a dificuldade maior talvez seria no
poder ter mais alunos, né? Poder realizar mais projetos, né? Estamos aguardando para o ano que vem para que, com a melhora que nós esperamos, a gente possa alavancar esses projetos e também voltar a outros projetos que, né, como eu disse, já trabalhei e possivelmente eu desejo atuar muito mais forte nessa área ainda, voltar aos institutos como SECAP, Casa da Criança, talvez, quem sabe, os projetos aí, oficina nas escolas, etc e tal, porque acabei descobrindo nessa pandemia que era o que eu fazia que mais me completava, né? Que mais me agradava. Então, esse meu projeto de ir embora, né, morreu de vez com a pandemia e acabo que renovou as minhas forças, né, para que futuramente a gente possa voltar a fazer esse artístico, né, com mais alegria, com mais contentamento, lógico, com o incentivo que nós temos da Prefeitura de Paranavaí, da Fundação Cultural, que tem investido aí nesses últimos dias, meses aí, né, que tem possibilitado aos artistas de Paranavaí ter um respiro, né, um alento em meio a essa pandemia. Então isso é gratificante, né, porque nós podemos contar com auxílio que poderia nos estar faltando se a gente não tivesse uma cultura forte em Paranavaí. Então queria, por assim dizer, terminar esse vídeo agradecendo, né, a cultura de Paranavaí por nos proporcionar essa gratificação de poder viver da nossa arte, de poder fazer a nossa arte. Porque embora nós não somos tão valorizados como poderíamos, assim, pela comunidade, né, por assim dizer, e por nos enquadrarmos talvez na área do professor, né? Nós somos instrutores, professores, fazedores de arte, ensinadores de artes. E aqui queria até agradecer porque como o professor também é desvalorizado, nós também às vezes também somos desvalorizados. E nesse momento nós sentimos essa gratificação aí por conta da Fundação Cultural de nos proporcionar fazer esse trabalho e nos encher de esperança, porque as nossas crianças estão aí crescendo, as nossas crianças estão aí com, né, uma situação cada vez mais difícil. Essa pandemia veio agravar muito e nós esperamos que no futuro bem próximo, aí, no ano que vem, a gente possa estar contribuindo mais com isso, estar fazendo mais arte, estar incluindo mais crianças, né, estar levando isso a toda parte, né, onde alguém queira fazer uma arte, né, aprender um instrumento musical, aprender a cantar, aprender a tocar, enfim, colocar esse serviço a serviço da comunidade. É isso que nós desejamos. E assim eu agradeço e deixo aqui minha felicitação a todos.